Gálatas capítulo 6, versículo 6. Diz assim, ó: o que o homem semear, isso também o que? Ceifará. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também o que? Nós estamos sempre falando sobre isso. Aquilo que a gente planta, a gente o que? Isso já é algo natural. Isso é algo que o ser humano, ele aprende, até mesmo na escola. Só que às vezes o ser humano, ele esquece de que aquilo que plantamos, o que? Colhemos. O ser humano às vezes esquece isso. E aí quando passa por diversas tribulações, lutas, dificuldades, ele às vezes acha que vai perecer. Mas como que eu vou perecer se eu tenho plantado coisas boas na minha vida? Como que eu vou perecer se eu tenho buscado um Deus grande para a minha vida? Como que vai dar errado algo na minha vida se eu tenho sido fiel ao Senhor? Se eu tenho amado o Senhor? Então, olha aqui para mim, meu povo. Como pode, se eu estou fazendo a vontade de Deus, se eu estou fazendo o melhor, se eu estou plantando o melhor, como pode eu achar que as coisas vão dar errado, ou que um problema que surgiu vai acabar com a minha vida, calúnias vão me destruir? Como? Quando a gente diz o que o homem planta, o homem o quê? Colhe. Às vezes a gente só tira para o lado ruim da coisa. Mas vamos modificar esse jeito de agir, de pensar. Vamos trazer o plantar para algo bom para a nossa vida. Você hoje se levantou pela manhã, não foi? Alguns saíram longe, pegaram ônibus, condução. Outros passaram a semana toda trabalhando. E hoje, que seria um dia para ter um descanso, não olharam para nada e vieram buscar a quem? O que você está fazendo? Hein? Ah, não está fazendo nada não? Você está plantando. Você está semeando. Ao passo de que outros também ficaram em casa dormindo. Mas você veio na casa de Deus buscar o Senhor. Você está semeando. Você está caminhando e está jogando a sua semente. Aqui, ó. Você está caminhando e está lançando a sua semente. Orando, pedindo,
sendo fiel ao teu Deus, dizendo: Senhor, me fortalece, me renova, me dá um dia de amanhã melhor do que o de hoje. Você está semeando. Será que o Deus que você serve não está vendo nada disso? Será que Ele não está enxergando isso? É claro que Ele está. Ele está vendo cada terça-feira que você vem à casa dEle. Ele está vendo cada vez que você pega a toalhinha, você toma a benção e toca lá no teu familiar que está doente, você usando a fé naturalmente. Ele está vendo cada vez que você separa lá, mesmo com dificuldade econômica, você pega lá os 10% e fala: Senhor, eu nem poderia, tá? Eu estou vendo tão apertado, Pai, mas eu nem poderia. O Senhor sabe disso. Mas em primeiro lugar é o Senhor. Está aqui a minha fidelidade, meus 10%. Eu ganhei 1.000 e estou trazendo 100 para a tua casa. É teu, Pai. Será que Ele não está enxergando isso? Ele está vendo ou não está vendo? Hein? Tá. As madrugadas que você acorda de madrugada para poder orar, buscar, para poder agradecer, você corta o teu sono e busca. Será que Ele não está vendo as subidas que você tem feito ao monte para buscá-lo, para dizer: Senhor, obrigado? Será que Ele não vê isso? É claro que Ele vê. E quando nós acreditamos que quando aquilo que o homem semeia, ele vai colher, tudo isso que fazemos para Deus traz uma força para a gente. Tudo isso que fazemos de bom nos traz um conforto, nos leva a acreditar: não, meu Pai, eu estou passando por isso hoje, mas amanhã estarei melhor. Diga aleluia. Porque o que eu plantei ontem foi coisas o quê? Ruins? Foi coisas o quê? Boas. O que você está plantando hoje é coisa ruim ou coisa boa? É coisa boa. Então isso me leva a crer, leva a acreditar que amanhã vai ser pior ou melhor do que hoje? Melhor. Melhor. Talvez eu tenha irmãos aqui, ou irmãs, que tem passado um momento muito difícil na sua vida. Passado momentos que tem te feito chorar. Passado momentos de dificuldade que às vezes tem diminuído a sua passada. Só que é como eu já disse, é tempo. E tempos ruins, como tempos bons, se acabam. É tempo. Só que mesmo você passando por tudo isso, você está buscando a Deus. Olha só o que diz a palavra. Não vos enganeis, versículo 7.
De Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também o que? Ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, colherá a corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o quê? A gente não pode nos cansar de continuar plantando coisas boas, como você está fazendo hoje. Você não pode nunca dizer que está cansado de buscar Deus. Você nunca pode dizer que está cansado, não, de exaltar o nome do Senhor, de ser fiel ao Senhor. Não. Nunca se canse de fazer o que você está fazendo. Nunca. Nunca se canse. Porque aqui, olha o conselho que o homem de Deus dá. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo, é no meu tempo? É no seu tempo? Não. É no tempo de quem? De Deus. Porque a seu tempo ceifaremos, ou seja, colheremos, se não desfalecermos, ou seja, se a gente não parar, se a gente não desistir, se a gente não desanimarmos, se nós não deixarmos de plantar e fazermos o bem, nós iremos colher as maravilhas do Senhor. Somente se não pararmos. Então, se você está aqui, meu irmão, minha irmã, passando por momentos difíceis, e se está te dando vontade de parar, não pare, porque você está fazendo o que é certo. Talvez o seu ponto de interrogação é esse: mas bispo, eu sempre fui uma boa pessoa, eu sempre estou procurando fazer o bem, mas por que está acontecendo isso? Só Deus sabe. Só Deus sabe. Mas se eu estou fazendo coisas boas, aguarde, porque esse tempo ruim vai passar. Aguarde, porque esse momento ruim vai passar. Mas bispo, eu estou fazendo coisas boas e está acontecendo isso. Mas se está acontecendo isso, por algum momento você plantou algo para que você viesse estar colhendo isso. Só que vai chegar épocas que você vai colher as maravilhas. As maravilhas que você plantou há 4 anos, desde quando você chegou aqui. As maravilhas que você plantou os 3 anos, desde quando você chegou aqui. As maravilhas que você plantou desde quando você aprendeu a engrandecer o nome do Senhor. Que talvez hoje você está colhendo resíduos dos 50 anos que você plantou coisas ruins. Você está há algum tempo na igreja, mas talvez maior foi o tempo que você esteve lá fora do que o tempo que você está aqui plantando coisas boas. Então, às vezes nós, eu, bispo, os pastores, todos nós, às vezes colhemos algumas coisinhas lá de trás, que plantamos lá atrás.
Mas também já estamos colhendo coisas que começamos a plantar há algum tempo, pouco tempo. Porque muitos abrem a boca e dizem assim: ah, mas eu já tenho 15 anos de evangelho. O que é uma pessoa de 15 anos? Ainda é uma jovem, ainda um adolescente, não é isso? Mas você talvez se gaba com isso. Ah, eu tenho 17 anos de evangelho, isso ainda é nada. Ainda é jovem. Eu tenho 6 anos nessa igreja. E o que eu queria que acontecesse ainda não aconteceu. Ué, 6 anos não é nada. Mas repare se nesses 6 anos muitas coisas já não aconteceu na tua vida de bom. E se você não esfalecer, você só vai colher coisas maravilhosas. Porque viver com Deus é isso. É ter paz, é ter alegria. Viver com Deus é isso. É ver aquilo que ia dar errado dando certo, porque alguém, Deus manda diante de nós para nos livrar, para cuidar de nós. Então não desfaleça. Continue plantando coisas boas. Continue com teu coração puro. Continue sendo fiel a uma só mulher. Continue sendo fiel a um só marido, a um só Deus. Continue sendo fiel a Deus com os seus dízimos, com as suas ofertas. Continue servindo o teu Deus. Diz assim: por isso, enquanto tivermos oportunidade, hoje você está tendo o quê? Oportunidade. Façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Sabe o que isso quer dizer? Que nós temos que ajudarmos uns aos outros. Você tem que ajudar o irmão que chega. Ah, bispo, mas eu não conheço ele. Passe a conhecê-lo. Um bom dia e uma boa tarde é um bom começo. Quem está compreendendo, gente? A paz do Senhor, para esse que está do teu lado, é um bom começo. Sabe, a nossa igreja tem tem mais de 2.000 membros. Essa igreja de Sorocaba aqui. Alguns às vezes acham que é difícil cuidar de 2.000 pessoas. Por um lado se manter à distância. Aí é difícil. Mas se cada um ajudar o outro, é difícil, gente? Não. Ao invés de criticarmos, de condenarmos, temos que estender a mão. Quem está compreendendo? Ao invés de acusarmos, temos que estender a mão. Ao invés de você virar e dizer assim: fulano está doente, o bispo nem foi na casa dela. Você vem e fala para mim: bispo, tem um fulano aqui da igreja que adoeceu. O senhor poderia ir lá? E aí nós iremos juntos lá. Não só o bispo, mas eu e você vamos juntos.
Quem está compreendendo? Ao invés de sentar o pau no bispo. Ah, mas eu adoeci e ninguém da igreja veio. Não foi porque talvez não teve o conhecimento. Então, ao invés de condenarmos quem cai, o fulano se prostituiu, o fulano manifestou com o espírito imundo, o fulano, ele bebeu, ele fez isso, ele fez aquilo. Ao invés de condenar, estende para ele a mão e diz: filho, vamos sair dessa. Quem está entendendo? Filho, vamos sair dessa. Eu vou te ajudar. Eu vou te orar. Eu vou orar junto contigo. Vamos para o monte. Você não está aguentando não, mas vamos para o monte. Vamos fazer um propósito. Vamos jejuar. Quem está entendendo, gente? É o que está escrito aqui, ó. Isso é igreja. Isso é igreja. Igreja não é a pessoa vir aqui e pedir. Pedir você pede em qualquer lugar que você vai. Ó. Pedir você faz em qualquer lugar. Não precisa nem vir à igreja. Lá da tua casa aí você pede. Lá na tua casa você pede. Mas é isso que nós temos que fazer, temos que plantar. Se você quer que o seu filho seja alcançado com a palavra, então alcance alguém com a palavra. O que você está fazendo com isso? O que você está fazendo? Só o irmãozinho ali que sabe, carequinha? Quando você faz isso, o que você está fazendo? Você está plantando. Então plante, semeie. E se você está semeando, continue semeando coisas boas. Continue plantando coisas boas. Mas está acontecendo coisa ruim, continue plantando coisas boas. Mas Deus, a porta se fechou, continue plantando coisas boas. Ah, mas aconteceu isso, continue plantando coisas boas. Porque no devido tempo, quando você tiver que colher, você vai colher coisas boas. Quem está compreendendo? Aprenda isso, igreja. Tem bispo que não quer parar para ensinar isso. Mas isso se chama edificar a igreja, alicerçar a igreja. Tem bispo que não quer parar para ensinar isso. Mas se hoje eu estou aqui, é porque lá atrás um dia alguém me ensinou. E eu agradeço muito. Ontem eu estava lá no Brás, estava eu, Manga, tem um irmãozinho também, o obreiro, estava lá com a gente. E o apóstolo pegou todo mundo de surpresa lá, que ele não ia fazer reunião com os obreiros e fez reunião com todos os obreiros lá. E tinha poucos bispos lá. Quando acabou a reunião, veio uma irmã me dar um abraço, uma irmã da igreja. E ela falou assim: bispo, eu acompanhei o sofrimento do senhor lá em Teresópolis. Eu vi as imagens na televisão que estavam fazendo com o senhor lá, pregando a palavra. E eu chorei junto com o senhor.
Na hora a gente não entendia o porquê daquilo tudo, como hoje às vezes eu não entendo porque que a gente quer pregar a palavra e tem gente que persegue a gente aqui e quer fechar a igreja. Na hora a gente não entende. Só que é Deus levando a gente por caminhos. É Deus conduzindo a gente. É Deus ensinando a gente. É Deus preparando a gente para coisas maiores e melhores. Quem está compreendendo? E o segredo disso tudo é isso aqui, ó. Versículo 9. E não nos cansemos de fazer o quê? O bem. Porque a seu tempo ceifaremos. Se não desfalecermos, desistirmos. Então, povo de Deus, não desiste. Porque Deus também não desiste de você. Amém?